Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estávamos aqui vendo a parábola do bom pastor. Parábola não, Jesus se compara a um bom pastor que cuida de suas ovelhas, que se interessa por elas, que dá a vida por suas ovelhas. É o capítulo 10 do Evangelho de São João. Ele vai dizendo aqui muitas coisas sobre que ele é o pastor, quem não entra pela porta é ladrão e salteador, eu sou a porta das ovelhas. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Nós, vendo essa passagem do bom pastor, que as ovelhas conhecem a voz do bom pastor, nós ficamos meditando aí, por exemplo, nessa emaranhado de doutrinas e até de religiões cristãs, se bem que a gente agora precisa ter um olhar mais criterioso, um olhar mais iluminado para essas religiões que existem. Eu já vi tantas vezes pessoas que não têm muito conhecimento da palavra, do Evangelho, as pessoas dizerem que as outras religiões são cristãs. É interessante isso, porque eu creio em Cristo, então eu sou cristão. Eu creio, eu leio o Evangelho, eu prego a palavra de Cristo, então eu sou cristão. Mas nós estamos num tempo bem mais difícil que todos os outros anteriores, porque essa proliferação imensa de doutrinas, interessante que todas elas dentro da doutrina cristã. Pessoas dizem, eu creio no Cristo, Cristo é o meu Salvador, você crê no Cristo, vai ser batizado e você vai ser salvo. Mas uma das coisas mais importantes que Jesus falou, ele não teve quem os seguiu. É interessante isso, se você observar, peça o Espírito Santo para nós, para todas as pessoas, porque quem crer e for batizado será salvo. Eu acredito em Deus, peço o batismo, pronto, estou salvo. É uma religião estranha, porque dentre todas as palavras de Jesus, em quantas delas Jesus não vai dizer, aquele que não morre para si mesmo não pode ser meu discípulo, aquele que não quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim vai salvá-la. E começa a comparar perder a vida com, por exemplo, trocar de religião, trocar de igreja. Hoje as pessoas trocam de igreja como se troca de roupa, como se troca de condução para ir ao trabalho, para voltar. Isso virou uma coisa tão normal, e isso é que é o problema. Todo cristão que se examina, a Sagrada Escritura, tem que parar e pensar
o que nós estamos fazendo, aonde eu estou, por que que eu estou aqui, por que que eu estou nessa religião, por que que eu não estou nas outras milhares de outras denominações das igrejas que tem por aí. É preciso se questionar, porque, veja, a verdade é uma só. E todo aquele que se diz cristão deve procurar conhecer a sua fé e não se aquietar, e não sossegar, e não tomar repouso, enquanto não descobrir aonde eu estou e por que eu estou. Porque a não unidade dos cristãos é escândalo para os pagãos. E também é uma vitória do inimigo, que cada um, veja, a gente já citou isso em cada quarteirão, ou em cada 2 ou 3 quarteirões, existe uma igreja diferente. A igreja A, ela não vai na igreja B. A igreja B não vai nem na C nem na A. E não vai na D nem na E. Entendem o que eu quero dizer? Não existe cristianismo nisso. Pessoa que diz que tem fé e nunca se questionou por que ele está na igreja A, B ou C, e ele não está na D, F, G ou H. Veja, são muitas. Precisaria se numerá-las, o abecedário não dá conta disso. Na igreja 1001, na igreja 1005, da 1012. Eu estou na 1012 agora, mas por que eu saí da 1011? Por que aquele que está na 1011, por que ele saiu da 1010? Olha o absurdo que nós estamos vendo acontecer com aqueles que se proclamam cristãos, seguidores de Cristo, do Evangelho. Tem que se questionar. Eu estou na igreja número 1001. Mas o pastor ali, ele saiu da igreja número 1000. Por que ele saiu da número 1000? Porque o pastor dele veio da igreja número 999. Olha, para não dizer uma palavra mais séria, olha a confusão, olha a dissociação daqueles que deveriam estar buscando a unidade, buscando compreender o que realmente é. Jesus promete, se 2 ou mais de vós, todo mundo sabe isso, todo mundo que tem fé sabe isso, se unirem sobre a terra para pedir o Espírito Santo, meu Pai dará. Ao que pedirem em meu nome, o Pai dará. Então peça em nome de Jesus, em nome de Senhor, pelo teu, isso sim é pelo nome dele. Não é uma pessoa que se proclama cristão, em nome de Cristo, eu imponho as mãos e quero que você seja curado, em nome do sangue, pelo poder do sangue de Cristo. Isso são palavras. O sangue foi derramado para os filhos. E nenhum pai pensa de uma maneira humana. Que pai gostaria que seus filhos se separassem? Pensa de uma maneira humana. Que pai quereria que seus filhos se separassem? Ou ainda que um falasse mal do outro, tivessem às vezes inimizade, pior, ficassem se acusando uns aos outros. Quanta gente acusando a igreja católica, quanta gente acusando, nunca se preocupou em conhecer a fé católica. Me acusam e acusam.
Acusam, vejam bem, acusam de idólatras. Olha, a ignorância disso, todo mundo sabe que uma imagem é uma coisa inanimada, não tem poder nenhum. Aquilo é um símbolo. Aquilo ou é feito de barro, de madeira, de gesso, de resina. Qualquer criatura racional sabe disso. E outra, adorar uma imagem, eu precisaria dizer que uma imagem é Deus. Eu precisaria dizer a loucura de dizer que essa, não a mãe de Deus que é representada aqui, mas eu precisaria dizer que essa estampa é Deus, para eu ser idólatra, como aconteceu lá na saída do Egito, quando eles fizeram um bezerro de ouro e disseram, esse foi o Deus que nos tirou do Egito, deram aquilo o nome de Deus, isso é idolatria. Você atribuir, você dar a divindade a uma coisa dessa. Pegasse uma imagem, um objeto qualquer e dizia, isso é Deus, isso é o meu Deus. Isso seria idolatria. Mas ninguém nunca ouvi na fé católica alguém a dizer que foi São Pedro que me salvou, São Bento que me salvou, São Francisco. Nunca. Que salvou, não. Então, o que é isso? É uma mentira. Pessoas, vejam bem, se há senso nisso, pessoas que dizem que acreditam em Jesus, falando mentiras sobre a fé, não compreendendo e garantindo aquilo, atacando, proclamando isso para outras pessoas, disseminando que lá existe idolatria. Mentira! Como é que você pode pegar uma mentira e fazer daquela objeto da sua pregação? Olha o absurdo que chegou à criatura humana, acusar de idolatria aquilo que não é idolatria. A gente repete 100 milhões de vezes, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava junto de Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Nem o barro da terra, nem as estrelas, nem as imagens, nada foi feito sem ele. Porque tudo, o pó da terra, o gesso, tudo foi feito por ele, para ele. A diferença entre uma imagem que simbolize alguma coisa é infinita e o próprio Deus é infinito. Nenhuma criatura racional acusaria uma imagem de ser uma idolatria. Existia nos povos antigos, é claro que existiam, mas existiam também aqueles que adoravam o sol, a lua, as estrelas, os que adoravam bezerro, boi, vaca, elefante. Vê, na Índia até hoje, as pessoas consideram a vaca sagrada. Agora, cristãos que nunca estudaram doutrina da igreja, principalmente da igreja católica, acusando de idolatria, mentindo. Para quê? Para que se sentir superior? Para que eu preciso acusar você de uma coisa que você não fez? Por que eu acusaria você de ladrão se eu nunca te vi roubar nada? Por quê? Qual a minha intenção? Eu nunca vi você roubar nada e te acuso de ser um ladrão? Qual a minha intenção? Eu nunca te vi adorar uma imagem, pegar uma imagem e falar, essa imagem é o meu Deus. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu nasci na Igreja Católica, cresci.
Já estou com meus cabelos brancos, ninguém, nunca ouvi ninguém adorar uma imagem, nunca vi, nunca ouvi. Por que uma pessoa precisaria mentir dizendo que você adora uma imagem? Não é racional. É desumano isso. Atribuir a uma pessoa males que ela não fez, procedimentos que ela não tem, principalmente procedimentos nocivos, para prevenir pessoas contra aquilo, para nunca pessoas poderem entrar numa igreja que tem imagem. Tem pessoas que têm medo disso. Tal é a ganância, tal é o rigor com que eles garantem isso, garantem uma mentira, colocando medo nas pessoas. O que tem de Deus nesse procedimento? Você consegue ver Deus nesse procedimento? Acusar você de uma coisa que você não fez? Te chamar de ladrão quando você nunca roubou nada? Agora imaginem a tristeza do Pai do céu, vendo pessoas te acusarem de coisas que você não faz, para, em nome dele, você conseguir adeptos, você conseguir dinheiro, você conseguir aumentar a sua igreja. Imaginem Deus olhando para isso, o que vai pensar desses filhos que usam dos recursos ilícitos, imorais, mentirosos, para convencer pessoas. O grande desejo de Jesus está aqui narrado, Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz. Quem é filho vai ouvir essa voz. E olha como termina o versículo 16, capítulo 10 do Evangelho de São João. Ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Se a gente começa a retroagir na história, a gente vai ver que lá, depois do ano 1000, começaram as diferentes religiões. Onde elas estavam antes? Quando Cristo veio, quando Cristo convocou discípulos, apóstolos, onde eles estavam? Vieram para matar e destruir, para roubar. Quem não entra pela porta das ovelhas é ladrão e salteador. Tanto engano para as pessoas, tantos pastores tentando insuflar nas pessoas a mentira. Vejam, questione-se, pense na vontade de Jesus. Haverá um só rebanho, um só pastor. Você viu lá no capítulo 6 de São João, a divisão começou lá. Lá já tinha, entre aspas, não querendo ofender ninguém, mas os protestantes, os que não acreditavam, os que queriam protestar, os que não queriam acreditar em tudo aquilo que Jesus dizia, porque na própria palavra deles aquilo era muito forte. Isso era um escândalo. Como você pode dar-nos a comer da sua carne e a bebermos do seu sangue? Isso é impossível. E se Deus disser isso? E se Deus tivesse dito isso para você? Deus é todo poderoso? É. Não, mas isso ele não pode fazer. Ele não pode dar a comer a sua carne e beber o seu sangue. Isso ele não pode fazer. Ele não pode. Ou você não quer que ele faça isso.
Pense nisso. Ele não pode dar a comer a sua carne e o seu sangue, ou você não gostaria que ele fizesse isso? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Acaso porque eu sou forte, porque eu sou Deus? Você quer me limitar com a sua humanidade, com o seu raciocínio? Tão longe quanto dista o céu da terra, assim, distante os pensamentos de Deus dos pensamentos dos homens. De quem é a glória? De quem é o poder? É de Deus. É como as pessoas que lutam o tempo todo dizendo: vocês adoram a Virgem Maria, e nunca pararam para olhar lá no Evangelho de São Lucas. Pede um pouco de Espírito Santo, meu irmão. Pede um pouco de Espírito Santo e você vai ver lá: o poderoso fez em mim maravilhas. Ou você não queria que o poderoso fizesse maravilhas em Nossa Senhora? Em Maria, mãe de Jesus? Você não queria, mas ele fez. Ele é Deus, ele é todo-poderoso. Ele faz com a sua vontade e sem a sua vontade. Ele não precisa nem do consentimento de ninguém para realizar a obra dele. Ele não precisa da opinião de ninguém para escolher a criatura sobre a qual ele quer derramar o seu Espírito Santo e fazer nela maravilhas. Ele não precisa da nossa opinião. Tanta gente que não gostaria que Deus tivesse feito isso, mas ele fez. Se você sair por aí, você vai ver que existe esse sentimento lá no íntimo das pessoas. Eu não gostaria que ele tivesse feito isso com Nossa Senhora, porque é eu que quero aparecer, eu é que quero ser um grande profeta, eu é que quero ser famoso, conhecido como ungido do Senhor, como aquele que fala palavras de Deus, como aquele que é mais iluminado que todos os outros. Eu quero essa glória para mim. Eu não quero que Deus faça maravilhas em Nossa Senhora. Você não quer, mas Ele faz. Ele não precisa de você, não precisa de ninguém. Ele escolheu: eu vou fazer maravilhas nessa criatura que é tão pequena, tão pobre, tão entregue a mim. Eu vou fazer. Eu escolhi ela. A escolha de Deus é irreversível. Quantas pessoas de outras religiões não gostariam que ele não tivesse escolhido Nossa Senhora para nela gerar o seu filho? Mas ele escolheu. É a mãe de Deus. Todas as gerações é uma profecia. Ou você cumpre a profecia, ou você não está realizando a vontade de Deus. Todas as gerações hão de proclamar-me bendita, bem-aventurada, feliz. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Todas as gerações hão de proclamar-me bem-aventurada, porque o poderoso, olha aí a adoração do Deus infinito, o poderoso fez em mim maravilhas. Não foi eu que fiz, foi Ele que fez em mim. Foi Ele que quis fazer maravilhas em mim, independente da vontade de quem quer que seja. Agora existe uma profecia. Ou você a proclama bem-aventurada porque o poderoso realizou maravilhas nela, ou você está se recusando de livre e espontânea vontade a deixar de proclamar a maravilha que Deus realizou nela. Você está deixando de proclamar a maravilha de Deus realizada nessa criatura. Você não queria que Ele realizasse maravilhas nela, mas Ele realizou. E agora você não quer cumprir a profecia. É uma profecia. Veja, é uma profecia de presente para futuro. Todas as gerações daqui por diante
todas as gerações hão de me proclamar bem-aventurada. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o poderoso fez maravilhas em mim. Bem-aventurada és tu, Virgem Maria Santíssima, porque o poderoso fez maravilhas em você. Que o Espírito Santo que nela concebeu Jesus, por obra do Espírito Santo, Filho de Deus foi concebido nesse ventre, que ele, o Espírito Santo, te ilumine para você compreender que é uma profecia. Aqueles que vão aceitar cumprir essa profecia e aqueles que jamais vão querer cumprir essa profecia, porque desejam para si a glória, o louvor, até às vezes a adoração. Tem pessoas que buscam ser adoradas, ser cultuadas, ou pela sua palavra, pela sua sabedoria, mas não cumpre a profecia, que foi a maravilha, a maior maravilha que realizou numa criatura humana. Ou existe maravilha maior do que conceber o próprio Filho de Deus? Eu não conheço. Conceber o próprio Filho de Deus em si? Gerar o Filho de Deus? Ter comunhão total com Ele? Saber que o sangue derramado na cruz tinha sangue de Maria? Que o corpo sacrificado na cruz saíra do ventre de Maria? É uma profecia. Ou você cumpre essa profecia, e se você não a cumprir, você está se recusando a dizer que Deus é maravilhoso e que Deus realiza maravilhas nas criaturas, que o poderoso realiza maravilhas nas criaturas que Ele quer realizar. A livre vontade de Deus. Ou você cumpre a profecia, ou você está se recusando a cumprir a profecia que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada, porque o poderoso, o eterno, o infinito, o onisciente, o onipotente, o onipresente, realizou maravilhas nela, em Nossa Senhora. Que o Espírito Santo ilumine a todos nós, para que cada dia mais sintamos a graça e a liberdade de proclamarmos a bem-aventurada Virgem Maria. Bendita és tu entre as mulheres, porque o poderoso fez em ti maravilhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.